obrigada aqui a administrar o microfone, porque às vezes a gente esquece, é uma loucura. Nossa, sim. Bom, gente, vamos lá. Demos aí um minutinho, o pessoal vai entrando, mas já temos aí uma audiência. Para quem não conhece a WCD, essa é uma sala WCD. A WCD é Women Corporate Directors. É uma fundação global que promove diversidade nos conselhos de administração e que eu tenho o prazer de co-presidir aqui no Brasil, juntamente com a minha co-chair Leila Lória, que está aqui, que vai ser uma das nossas speakers hoje, e mais duas co-chairs que pilotam o nosso capítulo do Rio de Janeiro, a Inês Souza e a Carla Belangeiro, e contamos aí com a Maíra Stachuk, que está aqui como moderadora também, que faz tudo acontecer na WCD. Então, sejam super bem-vindos. Nós temos aqui um grupo de associadas, de mais de 250 associadas no Brasil, né, que se juntam aqui à nossa sala toda segunda-feira, às 18h30. E a gente escolhe algum tema que seja um tema relevante para os conselhos de administração, né? Entre as nossas associadas, nós temos conselheiras de administração e CEOs, e acho que cada vez mais os temas de conselho deixaram de ser aqueles temas, digamos assim, mais tradicionais, e hoje passaram a se tornar temas mais amplos, né? Então, não basta a gente conhecer de governança, não basta a gente conhecer de finanças, não basta a gente conhecer do negócio da empresa, cada vez mais a gente precisa ter aquela visão mais ampla do mundo dos negócios e do que está acontecendo perifericamente para que a gente possa efetivamente ter uma contribuição relevante nos conselhos, né? Então, o tema que a gente escolheu hoje para a nossa sala é o tema do propósito das empresas e do marketing. Então, eu trouxe aqui uma provocação em cima de uma série de discussões às quais eu fui exposta aí, mais recentemente. Então, trouxemos aí a Leila Lória, que além de minha co-chair na WCD, é também uma super conselheira de administração, a Estela Brandt, a Maria Laura Nicotero, a Fernanda Belfort, a Viviane Duarte, o Eduardo Becker. E aí vamos seguir aqui o nosso modelo, né, tradicional. Eu vou fazer aqui uma moderação e vou dirigir uma pergunta para cada um, tentando cobrir um ângulo, um recorte relacionado com esse assunto, considerando aí a expertise de cada um, né? Embora eles tenham um repertório bem amplo, aí eu tentei trazer um recorte que faça sentido para cada um. Depois vou trazer a Leila também no final, novamente, para ajudar e fechar aqui o tema. Então, cada um vai ter mais ou menos 5 minutos para comentar, para que a gente possa fechar a sala dentro aí do nosso tempo de aproximadamente 60 minutos, tá? Pode ser que passem uns 5 minutinhos, mas a gente sempre tenta fechar aqui no horário. Então, eu vou começar falando um pouquinho mais sobre esse tema e fazendo uma provocação para a Leila, para correlacionar, né, toda essa expertise do que a gente fala de marketing, de marcas, com o propósito das empresas, né? Então, acho que o propósito é algo que sempre existiu, mas que é algo que está muito na moda, né? Digamos que hoje não dá para ter nenhuma empresa que não tenha um propósito muito claro e muito definido por uma série de razões. Então, as pessoas que trabalham na empresa querem trabalhar sabendo que estão trabalhando em prol, né, de um propósito e que aquele propósito faça sentido para elas também, e o mesmo acontece com os clientes, com os fornecedores, enfim, com todos os stakeholders, né, como a gente costuma falar. E o conselho tem um papel muito importante, né, nessa definição, Leila. Então, a gente sabe que o conselho é responsável por definição de estratégia, o conselho é responsável por cultura, e principalmente, mais do que nunca hoje, pelo propósito, né? Isso, claro, muito conectado aí também com todo esse movimento de ESG. Então, assim, as pessoas realmente querem saber qual é o propósito das empresas, porque elas precisam, né, entender como que aquela empresa está colaborando, né, para algo maior, que não seja só o interesse dos seus acionistas, né, aquele objetivo financeiro de lucro. Então, acho que é um tema bastante relevante, né? Tanto a questão do papel
do conselheiro, do board dentro desse contexto, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo marketing, a gente vai falar sobre como as empresas, então, devem, né, se posicionar a partir dessa definição de propósito quando elas levam a sua imagem ali para fora no dia a dia. Então, muito obrigada, Leila. Queria só, para quem não conhece a Leila, né, além de minha co-chair aqui na WCD, como eu disse, ela também é vice-presidente do Conselho do IBGC e é conselheira de várias empresas, inquieta e questionadora. Quem conhece a Leila sabe que ela nunca está parada e que sempre que aparece uma novidade, ela abraça com tudo e parte para essa jornada aí de aprendizado constante. Leila, por favor. Obrigada, Mari. Boa noite, todo mundo. Muito bom ter essa turma de feras aí do marketing falando com a gente. Eu queria só dar um pouco do contexto, a Mari já falou um pouquinho, mas por que isso é tão importante para os conselhos hoje? Não só o propósito, mas a nova marca, o novo marketing, o posicionamento da companhia, a reputação, enfim, como isso entrou nas agendas do conselho de uma forma muito intensa e não necessariamente os conselheiros estavam preparados para isso. A gente brinca que a gente era feliz e não sabia, a gente achava que, sabendo analisar os relatórios financeiros da companhia, a gente já podia ser um ótimo conselheiro. Estou brincando, estou resumindo um pouco, mas é verdade, a gente tinha um foco completamente diferente do foco hoje, né? Então, a gente sabe que o conselho ele tem que alinhar esse olhar de longo prazo com propósito e também com análise e decisão do dia a dia, sobre caminhos e projetos. Por exemplo, eu sou vice-presidente do IBGC. A gente definiu um propósito do IBGC, que é uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor. Então, esse propósito guia as nossas prioridades, as nossas decisões nas reuniões de conselho. E sempre quando a gente tenta escapar um pouco, a gente volta para o nosso propósito. Isso está dentro do nosso propósito, dessa causa de tentar disseminar melhores práticas de governança e, com isso, construir uma sociedade melhor. Então, o Conselho tem esse papel mesmo de visão de longo prazo e guardião do propósito da companhia. Não quer dizer que o Conselho vá definir sozinho, mas ele é realmente o guardião. E como o Conselho atua no ambiente que é influenciado por múltiplos stakeholders, tem que ter sempre o foco no longo prazo, que nem sempre a gestão tem, principalmente companhia aberta, que tem relatórios trimestrais, ela tem uma visão de curto, médio e longo prazo. E o Conselho tem que ter essa visão mais de longo prazo. E com advento forte, ou com reforço forte do ESG, que é o famoso Environment, Social and Governance, criou-se mais desafios ainda para o Conselho, que é discutir para integrar essas oportunidades e riscos que são ligados ao ESG. Ele tem que estar ligado à estratégia. Então, todos esses temas estão ligados à estratégia, como o propósito também está ligado à estratégia. E a companhia tem que ter um capital social para ela operar. Então, isso se tornou prioridade ainda maior para os conselhos. Aí veio nesses últimos anos, esse turbilhão de mudanças digitais, inovação, etc. Então, de novo, o conselho, em cima de estratégia, em cima dessa visão de longo prazo, ele tem que incorporar e fomentar a inovação dentro da companhia, incorporar na cultura, reforçando a estratégia e ter agilidade nas decisões. Isso tudo está acontecendo nos últimos anos e agora, pós-Covid, é claro que isso assumiu uma relevância ainda maior, né? E a gente sabe que o driver veio não só, como no passado, de um shareholder, ele vem de muitos stakeholders. Então, os valores da sociedade impactam muito as decisões dos conselhos. Os consumidores, os colaboradores, claro que o equilíbrio financeiro, mas a gestão do capital humano se tornou ainda mais importante de novo nessa fase pós-Covid, né? Então, essa cultura, os valores, o comportamento dos colaboradores, esse foco no propósito, sempre tem que estar presentes e a busca por talento é um dos maiores desafios hoje. A gente sabe que é um dos desafios dos próximos anos, né? Então, esses valores têm que estar alinhados com o propósito, porque os talentos vão querer trabalhar naquelas empresas em que eles entendem que podem contribuir e deixar um legado, né? Então, temas, por exemplo, que a gente viu no South by Southwest, de alguns valores que as empresas precisam transmitir na sua comunicação e praticar de verdade, como diversidade, né? Nas suas múltiplas dimensões. A gente sabe que atrai melhores talentos, atrai melhores clientes, atrai investidores e gera melhores resultados.
Então, essa diversidade tem que estar presente não só nas ações internas, mas em toda a comunicação, né? E teve várias palestras interessantíssimas sobre esse tema no Southwest. A autenticidade, que é fundamental, e o conselho também é um guardião. Não pode ser o greenwashing que a gente fala, tem que ser uma autenticidade em todas as ações da companhia. Então, o conselho também tem que ter esse compromisso. E reputação, não preciso dizer que é um dos maiores ativos da companhia, né? Então, a gente tem o desafio nos conselhos crescente de contar essa história de ESG de uma forma consistente através dos vários canais de comunicação da companhia. E a comunicação com os stakeholders é crítico para o sucesso. De novo, antes era falar mais com o shareholder, com empregados. Hoje, o público é muito mais complexo, com demandas crescentes e mudando muito rapidamente. Então, toda a estratégia de marketing, de comunicação, ela tem que refletir essas novas demandas desses inúmeros stakeholders que estão impactando no nosso negócio a todo tempo, em todos os conselhos que eu atuo. Por isso, eu acho que o tema que a Mari e a WCD escolheram para hoje é tão importante, porque nem sempre isso está claro na cabeça dos conselheiros, a responsabilidade que ele tem de que nas ações e nas decisões do conselho estejam presentes esses valores e estejam compatíveis com o propósito maior da organização. Então, isso era só para começar, Mari, para dar um pouco de contexto dos conselhos, e aí eu quero ouvir essas feras aí, super especialistas, o que tem para nos contar. Excelente, Leila. Nossa, já começamos aí a toda, e você deu um gancho muito bacana aqui para a próxima speaker que eu vou chamar, que é a Stella Brant. Quem não conhece a Stella, acho que são poucas pessoas que não conhecem a famosa Stella. A Stella, ela é uma fera do marketing, já teve passagem aí por várias empresas relevantes, como Ambev, como a 99, e hoje ela é sócia e CMO da Livap. Acredito que muita gente aqui seja cliente e fã da Livap, é uma food tech de alimentação, co-founder da Explorer também, uma edtech de aprendizagem criativa, movida por inovações que sejam boas para a gente, para os outros e para o mundo. Então, eu queria pegar esse gancho, Stella, que a Leila trouxe sobre a autenticidade, né, das marcas, das empresas e de como vivenciar, né, o seu propósito na prática. Eu acho que a Livap tem muito disso. Eu acho que realmente, assim, para as startups, para as empresas que estão começando e que têm esse caminho aí pela frente, não tem como hoje em dia você começar um negócio sem pensar na questão do propósito, né? Que acho que é o caminho da Livap. E a gente percebe que realmente esse propósito da Livap é vivenciado na prática, né? Isso gera uma conexão imediata e eu diria muito forte, né, com os seus clientes. Então, conta um pouquinho, por favor, Stella, dessa jornada enfim, eu sei que você tem muita história bacana aí para contar de como vocês fazem no dia a dia para que realmente tudo o que vocês prometem seja entregue não só na frente, mas nos bastidores também, né? Muito bacana, Mariane. Primeiro, super obrigada pelo convite. Segundo, eu acho que você está enganada, nem eu nem a Livap somos tão conhecidos assim, então eu vou tentar contar um pouquinho mais sobre essa história. E pegando um gancho do que a Leila falou, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que propósito dá sim muito resultado, né? Acho que tem diversas pesquisas que mostram quantas pessoas adotam e se fidelizam a empresas e marcas que têm não só um produto bom, mas que têm um propósito, um porquê de existir inspirador e que gere valor além do produto. Isso vale não só para manter o time muito engajado e desenvolver esse engajamento, para atrair talentos, para gerar resultados no curto e no longo prazo e até para atrair investimentos também, como a Leila disse. Então, contando um pouquinho mais da Livap, eu acho que vale a gente explicar um pouquinho, porque eu brinco que tem dois grupos de pessoas, né? Os que amam a Livap e os que não conhecem ainda ou não conhecem muito bem. Então, eu vou explicar um pouquinho do que a Livap faz. A Livap é uma food tech que tem um propósito muito genuíno e urgente, que é conectar as pessoas à comida boa de verdade. Então, tem a ver com transformar o mundo através da alimentação. E aí, destrinchando um pouquinho o que é esse conectar as pessoas à comida boa de verdade, o conectar tem a ver com a tecnologia, com tudo que a gente faz por trás
do produto, por trás do aplicativo, por trás de toda a logística de uma cadeia totalmente verticalizada, né, direto ao consumidor, que tira todos os atravessadores e que garante que a gente tenha uma comida boa de verdade na mesa das pessoas. Então, é tecnologia, é praticidade, é modernidade para conseguir atender as necessidades das pessoas que estão cada vez mais atribuladas e que a gente consiga, de fato, fazer essa cadeia verticalizada dar certo e ser escalável. O segundo, então, que é a comida boa. O que é comida boa? Né? Não preciso explicar para ninguém, mas gostosa, saudável, feita de ingredientes naturais. Então, mais de 70% do que entra na cozinha da Livap, de frutas, legumes e verduras, por exemplo, são orgânicos. E a gente trabalha com 25 famílias de agricultores que fazem com que a gente consiga ligar o campo direto a essas pessoas, passando pela nossa cozinha, com receitas, com todo um produto trabalhado, uma comida elaborada, para que ela seja relevante no dia a dia. E o boa de verdade, né, que é o comida boa de verdade, é aquela que valoriza todo esse valor compartilhado, que pensa no impacto positivo de ponta a ponta. Então, se você for pensar em um ano, a pessoa que fizer 3 refeições ao dia, ela vai ter que preparar mais de 1.000 refeições. Então, comer bem no dia a dia é muito difícil. E 8 em cada 10 pessoas querem comer de forma mais saudável, mas acham que essa tarefa é muito complicada. Então, as dores estão ligadas ao tempo que precisa dedicar para isso, o conhecimento sobre o que realmente é saudável, saber como fazer, né? O cozinhar demanda conhecimento, demanda tempo, o sabor que ninguém abre mão, o custo, a confiança, o impacto na cadeia e tudo ao mesmo tempo. Então, a nossa proposta na Livap é ser essa marca destino para quem quer comer bem. E aí, através da tecnologia, a gente juntar essas grandes necessidades, praticidade, sabor, confiança, saudabilidade e sustentabilidade ao mesmo tempo. A gente não precisa escolher o que a gente vai querer, que é o que acontece com a grande maioria das marcas e das empresas de alimentação hoje, que você não consegue entregar tudo isso ao mesmo tempo. E a nossa proposta é ser esse mundo do E. É o que a gente chama de smart food internamente. Então, inovação de uma forma geral e evolução dessa cadeia toda e desse portfólio são as nossas grandes estratégias. A gente foi de um aplicativo de comida saudável congelada para uma solução completa de comida boa de verdade para os diferentes momentos de consumo. Então, desde o prato pronto, o delivery para consumo imediato, o alimento fresco in natura, direto do campo para quem quer cozinhar e trabalhar mais esse lado de receitas em casa. Então, por enquanto, só em São Paulo a gente tem essas 3 soluções. As refeições de comida pronta já estão em 50 cidades no país e a gente vai desdobrar todas essas inovações até o final do ano. Então, primeiro testamos, para depois a gente conseguir incrementar, para depois conseguir extrapolar para o restante do Brasil. Bem MVP mesmo, mas um MVP robusto, porque já atende hoje mais de 50 cidades. Então, eu cheguei no momento que a startup imprimia um ritmo muito forte, escalando e acelerando o negócio, e o contexto da pandemia tornou ainda mais relevante e essencial o que a gente faz. Então, as tendências que já existiam e que estão sendo muito aceleradas em tudo que a gente está vivendo, que é o viver bem, né, o corpo e mente saudável, o My Way, que é a personalização e a cocriação, o Know Your Rights, que é o que tem dentro do produto e o impacto em toda a cadeia. E, obviamente, a digitalização, né, que é a conveniência, a segurança e a escala, foram muito aceleradas, estão sendo muito aceleradas na pandemia. E o modelo de negócio que a gente trabalha, que é essa cadeia encurtada, né, o direto ao consumidor, traz um conhecimento profundo das pessoas e traz as pessoas para co-criarem as soluções junto com a gente. Então, a gente coloca as pessoas no centro das decisões da estratégia da marca. A gente brinca que é a união perfeita do high-tech com o high-touch, né? O melhor da tecnologia com um foco gigante nas pessoas. Então, a gente vem crescendo bastante. Nos últimos 5 anos, a gente cresceu mais de 100 vezes e a gente quer crescer pelo menos mais 10 vezes nos próximos 4 anos. E a gente nasce com essa missão de disruptar o mercado de alimentação e mostrar que é possível comer bem nesse mundo do E, gerando impacto positivo em toda a cadeia. Uau, hein? Muito legal, Stella. Eu acho que você conseguiu, em pouco tempo, não só fazer a sua propaganda, né, da Livap. Acho que quem não conhece vai querer conhecer, quem não consome vai querer experimentar, mas você acabou nos dando aí uma aula de marketing, né, que realmente como é que você consegue conectar todos esses pontos, né, todas essas estratégias, e a gente fala muito dessas estratégias na teoria, mas realmente colocar tudo isso em prática de uma forma harmônica e com sucesso realmente é um grande desafio. Então, você está de parabéns e tenho certeza que ainda tem muito mais coisa aqui, né, que você não falou. Então, inclusive, esse projeto como é? Comida da vovó? Como é o nome do projeto?
São os pratos caseiros, né? A gente junta, o insight veio todo, quando a gente desenvolveu essa linha de produtos, a gente buscava, de novo, de olho nas tendências e no que o nosso consumidor trazia para a gente, existia uma necessidade de pratos com porções ainda maiores e uma necessidade de ter essa comida com ainda mais praticidade, né? Que o nosso grande carro-chefe são os saquinhos que você combina como você quiser e essa versatilidade traz infinitas possibilidades para diferentes necessidades. E aí a gente lançou então o prato pronto, que é o prato caseiro, e dado o insight que a gente teve da receita feita com cuidado, com receitas de casa, nada mais natural do que trazer para a nossa campanha de divulgação quem mais entende de comida caseira, de quem todo mundo tem a referência do que é comida gostosa, comida caseira, comida de vó. Então a gente convidou os avós influenciadores para darem um atestado de qualidade, né? Achei demais, porque junta tudo isso, né? Tem a questão da memória afetiva, tem a questão do reconhecimento e da inclusão, né, dos avós aí, dos idosos dentro das campanhas e as memórias afetivas, enfim, eu achei muito bacana. Parabéns. E a inovação, né, de não ficar em cima da mesma fórmula e de trazer, né, outros modelos. Então, muito legal. Parabéns, Estela. Queria agora chamar a Maria Laura Nicotero. A Maria Laura, além de associada à WCD, ela é CEO da Momentum, Creative Ad Plus Activation Agency, presidente do board da Women to Watch, board member do South by, board member da Macan Women Latam. Tem aí como uma das suas principais missões conectar e construir uma rede de relacionamento entre mulheres geniais. Então, seja super bem-vinda. Maria Laura, obrigada pela sua participação aqui. E queria que você falasse, então, né, do papel das agências nisso tudo, né? Sempre acho que fica esse desafio, né? Quando um cliente procura vocês, o quão importante ou o quão difícil é quando essa empresa não tem um propósito bacana, ou quando ela tem um propósito, como a Leila falou do greenwashing, né, alguma coisa que está ali no papel, mas que você não percebe que isso existe na prática. Então, queria entender um pouco como é esse trabalho, né? Se tem uma consultoria, se tem uma cocriação, ou se você tem que se virar com o que existe, e como que as agências, então, têm navegado dentro desse novo cenário, né? Claro, obrigada. Até quando você me fez o convite, obrigada, gente. Eu tinha pensado em ir para uma linha, mas a Leila me motivou até a fazer um spin-off e buscar outro contexto aqui. Eu acho que do mesmo jeito que uma agência às vezes chega e o cliente pede para a gente viralizar, me ajuda a viralizar isso aqui. Você vira e explica assim, como assim? Como é que eu vou viralizar isso daqui? Me ajuda a construir um propósito. E o me ajuda a construir um propósito, a pessoa não percebe o quão complexo tudo é e quão o DNA, a alma de uma empresa, existe uma complexidade que transcende esse pedido. Exige um mergulho de uma profundidade, porque não é só para um momento, é uma coisa que deve se estender, e isso vai construir diálogo com a sua audiência, né, com o seu público-alvo, e deve ser algo perene, não é uma coisa que é de imediato. E o que a pandemia está trazendo, e os últimos anos também estão provocando, é um pedido de fast food, uma entrega rápida, para rapidamente fazer uma entrega e satisfazer os seus funcionários e uma demanda do público-alvo, mas sem de fato entender e compreender se aquilo é real, se aquilo é a sua verdadeira alma. E aí, quando nos chamam, é complexo porque você senta ali para ouvir, às vezes tem o CMO e o presidente, eles não estão em sintonia, muitas vezes, porque depois você faz uma série de entrevistas em separado, né? E aí eu vou isolar essa situação. Outra situação, sou convidada a apresentar num board, nas últimas 2 vezes eram boards masculinos, só homens, onde eles queriam ouvir sobre esse processo de propósito. Eram, na maioria, financeiros, acostumados a ler balanços e tomarem decisões por números, e eu fui chamada por uma consultora para falar sobre a construção de marca. Afinal de contas, eram stakeholders
a marca estava sendo preparada para fazer um IPO, portanto, a marca era o maior valor e nenhum deles ali dava crédito a isso. Eles entendiam do valor da fábrica, do produto, dos caminhões, da logística, tinham dinheiro para botar em inovação, mas eles não entendiam quando você falava da marca, do volume de dinheiro, do investimento que ia publicidade. Eles não entendiam quando você falava de médio e longo prazo. Então, eles entendiam aquilo como um corte de custo. Então, veja o que eu estou desenhando para você. Nós estamos falando de coisas que marca é tudo. Vou falar, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da marca, o que descreve o meu produto. Edu aqui, eu vou botar na Rede Globo, eu vou fazer publicidade ali, falando o quê? Da minha marca. Esses caras veem isso como um custo. Então, é muito, muito perigoso tudo isso, e toda a remuneração desses alto-executivos está ligada ao bônus imediato no final do ano, o que inverte todo o processo, porque ele quer cortar de imediato agora, porque ele vai ganhar o bônus dele, ele vai ficar em média nessa posição de 2 a 3 anos, ele vai embora. E foi assim que foi feito o pacote para ele, tá tudo certo, gente, o combinado está combinado. Mas se você é contratado como uma consultoria para entrar e discutir em profundidade, fazer uma discussão onde você quer ver o resultado em médio e longo prazo, para isso que você foi chamado, né, para discutir propósito, não é para agora, é uma coisa para os próximos 10, 20 anos, até você rediscutir de novo. Você está discutindo com um cara que talvez não fique ali um tempo suficiente para poder ter essa discussão com você. Então, você pede para escalar, para subir para o board. Para você, isso exige uma costura. É um balé para você fazer isso, sem pisar no pé de ninguém, para você dançar essa dança, para sentar na frente de um board e para... é quase que ganhar espaço para colocar para eles. Esse investimento que vocês estão fazendo não é uma coisa que pode ser vista como um custo, e para agora a gente já tem que programar e ganhar o aval de vocês para esse trabalho que seja duradouro. Eu não sei se eu estou sabendo desenhar para vocês a complexidade disso. Não é vamos fazer uma campanha, vamos lançar esse produto e botar no ar. Nós estamos falando do DNA, da alma de uma marca que pode mexer o ponteiro na Bolsa de Nova York. E a gente muitas vezes está falando com pessoas que estão pensando no final do ano se ela vai ganhar o bônus ou não. E isso gera uma enorme frustração para o lado de cá, porque a gente está aqui para fazer uma entrega muito mais sofisticada, muito mais alinhada. Às vezes é mais fácil falar quando é uma família que é dono, né? Porque aí você senta com o dono, com a família, discute e você os envolve, né? Quando o board está longe disso, é muito mais difícil. Então, nesse convite onde eu sentei, foi até engraçado, num período de 6 meses, foram 2 convites para sentar e me perguntaram o que eu achava sobre o que estava acontecendo. Era um projeto para falar de propósito, e eu perguntei, mas o que vocês querem ouvir de mim? Eu estou aqui para quê? Nós queremos saber o que você acha da nossa marca. A nossa marca, o propósito existe, eles fizeram uma série de apresentações. Eu falei, essa marca fala somente, esse propósito fala somente com vocês aqui. Tanto é que o patrocínio que vocês escolheram... Eu falei assim, o patrocínio é um patrocínio para o esporte, onde o presidente do conselho gosta do tênis. Não tem link nenhum com a marca e com essa audiência. E aí eu fui super honesta, porque somos convidados para sermos francos, né? E aí acho que é muito interessante o impacto que isso vai ter. Isso fazem 4 meses, eu volto lá daqui 1 mês para conversar com eles novamente. Então era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. É muito mais sofisticado, complexo. O pedido venha me ajudar a construir um propósito. Envolve um investimento razoável, mas envolve uma atenção e uma energia que vai até um board, como a mesma Leila falou. E que bom que eu estou ouvindo da Leila que existe essa compreensão de que esse assunto tem que ir lá em cima. E digo mais, eu escrevi um artigo no Meio Mensagem há cerca de, acho que 7 meses. Eu acho imprescindível que o marqueteiro, assim, ele tem que sentar no board. É ele que detém o conhecimento, é ele que
que conhece o produto, que sabe dialogar com o end of the journey of the consumer, ele tem na mão a pesquisa. Como é que essa pessoa não está sentada no board para ser ouvido, para ajudar nas decisões? Então, eu acho que o board tem que mudar, tem que ser transformado. Acho que o balanço tem que ser discutido, óbvio. Esse conhecimento é necessário, os valores, os números, mas essa coisa intangível tem que estar lá em cima, porque é a marca que é o maior valor ali naquele momento. Excelente, Maria Laura. Acho que você falou tudo e a minha pergunta foi exatamente nesse sentido, né? De como é esse desafio, né? Porque acho que o marketing não consegue criar o que o DNA da empresa não tem, né? Então, acho que daí só reforçando o que a Leila colocou no começo, né? Que a importância desse propósito ser definido pelo board, porque realmente é quem tem essa capacidade de influenciar não só o que se coloca ali numa frase, na teoria, né, mas de realmente colocar um CEO que vai seguir aquilo e de fazer todo o monitoramento, né, da gestão dentro daquela diretriz que foi colocada pelo conselho. Então, realmente não dá para fazer mágica, né? E acho que até a gente estava comentando no grupo, né, nesse mês das mulheres, que passou aqui o mês de março, o quanto se viu de campanha falando sobre diversidade, igualdade de gênero, e como propaganda, né? Mas muitas empresas que a gente sabe que na prática estão muito longe disso. E eu acho que hoje em dia as pessoas percebem quando a mensagem é verdadeira ou não, então às vezes é melhor não fazer até, né? Porque fazer essa campanha falso, acho que sai ainda pior, né? Então, muito obrigada. E você trouxe as reflexões tanto como agência, como conselheira, muito bacana. E eu também sou super a favor dessa diversidade nos conselhos, no sentido da gente ter perfis cada vez mais diferenciados aí para a gente conseguir complementar as análises, né? Muito obrigada. Eu queria chamar agora a super querida Fernanda Belfort, que, enfim, não é aqui do nosso grupo WCD, mas é super conhecida aí no mundo do marketing. Ela tem um podcast incrível, Tribo de Marketing, para quem não conhece, é demais, é uma verdadeira aula aí de marketing. Depois de 20 anos em grandes empresas, ela passou os últimos 2 anos trabalhando na transformação do marketing e atualmente ela é Senior Director de Marketing de Cloud, né, na Salesforce. Então, Fê, você é assim, tão querida, mas eu acho que acima de tudo tão reconhecida por ser uma pessoa super antenada no mundo do marketing, por saber tudo o que está acontecendo e por ter aí um network incrível, saber quem é quem pode contribuir, ajuda a conectar as pessoas. Então, realmente é um super prazer tê-la aqui conosco. E queria pedir para você pegar uma carona aí no que já foi dito pela Leila, pela Estela e pela Maria Laura, mas e ficar à vontade, claro, e comentar o que você quiser, mas eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse novo marketing, né? Porque do mesmo jeito que a gente está falando que as empresas estão tendo que se reinventar a partir de uma análise do seu propósito, da sua forma de atuar, quer seja uma startup que está sendo criada do zero, quer seja uma empresa que está se transformando, mas da mesma forma o marketing também está se transformando, né? Então a gente vê que o marketing hoje não é mais como ele era antigamente, né? Então, por favor, Fê, fica à vontade aí, pode começar a sua aula para a gente. Obrigada, querida. Obrigada pelas super palavras aí carinhosas. E a recíproca é mais do que verdadeira. Você também tem esse poder de unir pessoas incríveis e sempre agregar muito valor nisso tudo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E, bom, acho que a gente já teve falas incríveis, né? Vai ficando cada vez mais difícil levantar a barra, mas eu vou trazer a visão um pouquinho aqui por um outro ângulo. Mas eu acho que mais do que tudo, né? As empresas oferecem produtos ou serviços para resolver alguma coisa na vida das pessoas, né? A gente tem lá o job to be done, né? Você contrata um produto ou um serviço para fazer o que na sua vida? Então, ninguém compra um cortador de grama. Você está, na verdade, contratando ter um jardim lindo, né? Então, tem alguma coisa que está acontecendo que geralmente, né, é um unmet need, é uma necessidade não atendida dessa pessoa que você vai entregar e vai resolver, e precisa ser alguma coisa relevante na vida dessa pessoa, né? E isso traz muitas vezes, né, você consegue
analisar, principalmente as marcas que já existem, que já construíram uma história, você consegue olhar para essas marcas e entender qual foi a consistência, o que tornou essas marcas importantes, né? O que foi o que realmente conectou com os consumidores, que é esse fio condutor que traz essa consistência para você conseguir entender o que é o propósito dessa marca e, claro, que olhando o futuro, olhando as tendências e evoluindo, mas nunca ignorando essa história e olhando para frente e vendo que esse propósito pode estar ligado, né, a alguma causa social, algum tema mais importante na sociedade, pode ser alguma coisa menor, não necessariamente precisa ter isso, mas um conceito que eu adoro, que eu acho super verdadeiro, é que hoje as empresas são uma caixa de vidro. Antigamente, você, como marketing ou como qualquer coisa, podia pegar uma coisa para fora de casa e fazer outra dentro que ninguém fica sabendo. Hoje em dia, com rede social, com toda, né, essa via dupla de informação que existe, não tem mais espaço para inconsistência e não tem mais espaço para você ter um discurso que não seja verdadeiro e que você não esteja efetivamente colocando em prática. Então, acho que hoje a sociedade exige muito mais, e acho que isso é uma coisa maravilhosa, consistência. Não só consistência das marcas ao longo do tempo, que é super importante para essa marca ser forte, mas consistência entre o que você fala, o que você faz. Então, a Estela estava aqui, né, falando de um jeito maravilhoso sobre a Livap. Não adianta você ir para frente e falar que a comida é super saudável e tudo, de repente, tem uma cadeia de valor que você não respeita o produtor, você ter uma série de inconsistências para trás, porque isso não ficar em pé. Então, hoje, tudo isso é muito importante. E o propósito, eu acho que também ajuda muito a dizer não, que também é outro desafio, né? Eu acho que, mais do que saber o que é para a gente falar sim, como marca ou como negócio, é super importante a gente saber o que está fora daquele guarda-chuva, o que não faz parte, né? Mais uma vez, usando o exemplo da Livap e da Estela, que é super bacana, puxa, ela tem uma visão tão clara do que é aquela marca, que dependendo do produto que ela vai lançar ou não, da comunicação que ela vai fazer, ela tem um norte maior que fica muito mais fácil para que qualquer pessoa nessa organização saiba o que combina com aquela marca e com aquela empresa e o que não combina. Isso também é super importante, porque hoje em dia você precisa estar super antenado no consumidor, na necessidade, no que está acontecendo, em onde ele está colocando a atenção dele, onde você vai se comunicar com ele de uma forma mais eficiente. E para você conseguir manter essa roda girando, aprender com tudo isso e ser rápido e relevante, você precisa delegar. E você precisa ter várias pessoas do seu time tomando efetivamente a frente, tomando decisão, né? Então a gente fala todas as palavras que estão na moda hoje com razão, porque são incríveis, né? Mas você precisa ter estruturas ágeis, ciclos curtos de aprendizado e tudo isso, mas para isso acontecer, você tem que delegar para muita gente. Então, ter um propósito, ter um norte, efetivamente te ajuda. E a importância do conselho, né? Eu acho que, eu tenho até dúvidas. Eu acho que o conselho, sim, precisa, né, apoiar esse propósito. Eu não sei até que ponto o conselho sozinho consegue fazer esse propósito. Eu acho que precisa envolver muita gente na empresa para você chegar efetivamente no que é esse propósito, mas ele precisa estar comprado em todas as esferas e precisa envolver tudo. Não adianta ter uma comunicação que é da boca para fora no marketing que efetivamente não esteja acontecendo. Então, sim, precisa ter um CEO comprado nisso, precisa ter o conselho todo comprado nisso, e acho que teve falas já super interessantes aqui, né, dessa importância de não ter essa visão de curtíssimo prazo e de ter toda essa consistência e garantir que tudo que está sendo dito é genuíno, né, e está efetivamente acontecendo do outro lado. Então, acho que esses são os principais pontos que eu vejo. Fê, vou te colocar aqui numa sinuca de bico. Vou te dar uma pergunta adicional, mas até considerando aí a sua mais nova posição, né? Manda! Que eu sempre faço... gente, mas vamos lá! Eu sempre faço essa pergunta, porque eu acho tão incrível tudo que vocês falam, mas eu trabalho numa empresa B2B, né? Que agora você também está numa B2B. E aí eu sempre fico tentando fazer essas conexões e ver como que eu posso fazer diferente, considerando que do outro lado, esse meu consumidor, digamos assim, tem um outro perfil, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que você faria essa ponte de tudo aqui que foi falado
para quem atua, né, nas empresas cujos clientes são outras empresas, né, e não a gente aqui em casa decidindo o que eu vou comer hoje à noite, ou que roupa, que peça de vestuário eu vou comprar. Como que você acha que esse processo de decisão, né, na escolha aí dos seus fornecedores é diferente no B2B, e como que a atuação do marketing, então, tem que se adaptar a isso? Eu acho que as empresas de B2B, elas acabam, de alguma forma, sendo, né, Tô com enablers na cabeça, sou péssima, gente, pra ficar falando inglês com português, mas tudo bem, né? Mas elas têm que entender como que elas vão conseguir potencializar, né, o que essas empresas têm como propósito para trazer isso para a realidade. Então, acho que, de alguma forma, elas acabam tendo esse propósito maior. Você vai para uma Salesforce, você está falando em você efetivamente ter o consumidor no centro, né? Você conseguir pôr a empresa inteira, através da tecnologia e de N outros fatores que são super importantes também, para colocar o seu consumidor no centro e ter jornadas, a experiência, a comunicação e tudo isso para gerar uma relevância muito grande. E daí, através disso, você acaba ajudando essas empresas a cumprirem o propósito delas, que é fazer a diferença na vida desse consumidor, a partir do momento que ele está no centro. Então, acho que o propósito continua estando presente, né? A dinâmica do marketing muitas vezes muda. Eu acho que pode sim ter esses ciclos curtos de aprendizado, que é você ter esses loops de você conseguir aprender com tecnologia, com feedback, o que está indo bem, o que não está. Mas alguns negócios são mais difíceis, negócios que dependem de clientes com deals enormes, com uma frequência menor de negociações e coisas assim. Você não vai ter um ciclo tão curto, né? O timing de como as coisas acontecem é um pouco diferente, mas eu acho que o princípio de você estar efetivamente, né? E volta para aquele começo, né? Você precisa entregar uma necessidade não atendida. Você precisa entender qual é a dor daquele cliente, daquela empresa, e como que você pode ajudá-la a efetivamente fazer a diferença para o cliente dela, ou resolver aquele problema dela. Então, acho que isso ainda é verdadeiro. Talvez a dinâmica no dia a dia seja um pouco diferente. Você não está lá fazendo posts no Facebook, eventualmente, aprendendo o que está acontecendo. Dependendo do seu negócio, talvez você esteja. Mas eu acho que o propósito continua valendo, Mari. Não sei se eu consegui responder ou não. Sim, depois a gente pode ter várias conversas sobre isso. Com certeza. Acho que rola. Eu já estava falando lá também com o Marcelo, da IBM, também numa outra sala sobre isso. Acho que a gente tem bastante figurinha aí para trocar. Muito obrigada, Fê. E eu queria agora chamar a Vivi. Gente, que orgulho. Viviane Duarte, uma das poucas CEOs, né, mulheres que a gente tem aqui no Brasil. A Vivi, ela é CEO do Plano Feminino e também da BuzzFeed Brasil. Ela é Women to Watch 2020 e ela foi eleita paulistana nota 10 pela Veja São Paulo. Vivi, seja super bem-vinda. Muito obrigada aí por aceitar nosso convite. E eu queria que até você começasse explicando um pouquinho o que é BuzzFeed. Eu não sei se esse público aqui dessa sala consome BuzzFeed, mas queria que você falasse então um pouquinho sobre a BuzzFeed, como que vocês atuam aqui no Brasil, como que o público de vocês é composto, e acho que tem uma conversa interessante também, e aí eu não sei se eu tô com algum bias aqui, tá? Mas a minha pergunta para você seria até relacionada com essa relação das marcas, das empresas com diferentes gerações, né? Eu acho que a gente, quando conselheiro, a gente tende a ser pessoas que vivem ali num mundo, né, mais experiente, mais sênior, digamos assim, e a gente leva muito das nossas referências pessoais para dentro das empresas, né? Sendo que a gente sabe que o Brasil é um país muito jovem, que a gente tem diversas gerações aí consumindo e por que não, né, já representando o que seria o nosso pipeline aí de médio prazo, com bastante influência. Então, como é que a gente faz para a gente não deixar a nossa idade, as nossas experiências, né, nos influenciarem demais e de forma que a gente esqueça aí da cobertura que a gente tem que ter com todas as gerações. Vai lá, Vivi. Oi, Mari. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada, Mari, do convite, desse papo, que eu estou gostando muito. Propósito, né, e marcas com propósito fez a minha carreira. Então, eu tenho 42 anos, eu fiquei durante 10 anos em algumas globais. E em 2010, eu saí para fundar o Plano Feminino justamente porque eu já era gerente de marca Latam
de uma global, e eu via tudo aquilo de uma forma muito superficial, né? A gente tinha pesquisas Nielsen, a gente gastava muito dinheiro com pesquisa, mas efetivamente as pessoas que estavam no board, que eram brancas, privilegiadas, elas não estavam muito interessadas em ver o que tinha dentro da pesquisa Nielsen, né? Que a gente pagava milhões. Não estavam interessadas em saber sobre propósito, né? Quem consome de verdade minha marca, né? Como eu posso fazer para que essa marca dialogue de uma forma mais consistente e honesta com as pessoas que vão lá no trade, que fazem meu produto girar na gôndola. Tudo isso realmente me deixava bem, de alguma forma, assim, travada criativamente, né? Eu girava, assim, geria, né, uma marca que tinha milhões, então a gente podia fazer o que quisesse, mas sempre pautada de uma forma a tropicalizar as campanhas, para conseguir economizar budget para mídia. E com isso a gente estava sempre com mais do mesmo, né? Sempre famílias arianas para vender farinhas e óleos. E aí, no final do dia, o propósito estava no lixo e a gente estava sempre reforçando estereótipo, reforçando narrativas machistas, racistas, né? Classistas. Então, eu quero começar falando sobre isso, porque eu acho que é muito importante quando a gente fala de marcas com propósito, né? E o Plano Feminino, que é uma consultoria que hoje atende as principais globais do país, para ajudar as globais a construir propósito às marcas, a primeira coisa que eu falo e eu concordo muito com a Maria, a gente precisa subir essa conversa e tem que ser sempre com um board que vai ficar por mais tempo, né? E sempre com as pessoas se levam para poder essa conversa não ser superficial e ser só mais um tiro, só mais um flight de marketing, né? A gente tem que subir essas conversas quando é propósito, para não perder tempo e realmente ter um resultado eficaz. Mas o propósito está totalmente ligado a quem é a tua empresa, né? Qual é a cultura dela? Quem são as pessoas que você contratou para criar a tua propaganda, para criar as mensagens da sua empresa? Sua empresa tem diversidade ou não? Tudo isso impacta diretamente com o propósito, porque quando a gente está numa bolha, a gente não consegue enxergar nada do que seja igual ao nosso, né? Então, é muito importante a gente furar a bolha, entender quem são as pessoas que estão construindo a marca, que estão ali no dia a dia, e propor esses diálogos, né? Como a gente vai furar a bolha, ouvir e co-criar com a sociedade, co-criar com os consumidores e entender que as marcas não podem mais vender ilusão, alienação. Tem que aterrissar, né? Tem que entender que não é sobre o mundo sabático do privilegiado, que acha que sabão em pó é uma coisa que vai usar licença poética para falar sobre o corpo da mulher negra. Então, assim, aterrissar e entender quem é o Brasil, quem são as pessoas que consomem efetivamente as grandes marcas, né? E entender que não são essas pessoas que estão ali na sua bolha, né? E eu falo isso para mim o tempo inteiro, para o meu time, para a minha equipe. Falo, gente, não é sobre nós. A gente está num lugar privilegiado dentro da nossa bolha. Fura isso. Vamos lá para o Capão Redondo, vamos lá para o interior de Salvador, vamos lá entender quem que consome shampoo lá, o que as mulheres estão fazendo, porque é assim que a gente vai conseguir ter propósito, ouvindo e não só falando, né? Então, construir propósito tem muito essa questão de emocional, né, ligada à razão, mas também a gente conseguir ter uma consciência social também sobre a propaganda, sobre a marca, sobre o marketing, além de gerar, né, lucro para a empresa, como a gente pode aterrissar, construir pontes, criar projetos sociais, fazer acontecer, criar narrativas com representatividade, produtos que tenham, né, um impacto importante, né, economicamente, ambientalmente, com inovação em embalagem, P&D. Então, são vários pontos de contato que a gente tem que pensar, mas o principal deles é o ativo pessoa, né? Quem são as pessoas que estão construindo a sua marca? Então, eu gosto sempre de perguntar isso quando eu estou dentro da Unilever, que é nosso cliente há 10 anos, estou dentro da Heineken, dentro de grandes marcas que a gente atende. Quem são as pessoas que estão construindo a sua marca? Quem são as pessoas que você está contratando para falar de estratégia? Isso diz muito sobre o quanto e como que você quer construir o seu propósito. Ou é só espuma, ou se realmente você quer se aprofundar. E o BuzzFeed, né, depois desses 10 anos empreendendo, eu assumi o BuzzFeed, que é o segundo site mais acessado hoje no Brasil. E é um site da geração Millennials, né, da geração Z. Assumi esse desafio porque eu
eu sou uma pessoa de internet, construí toda a minha carreira criando projetos de internet, mídias sociais, projetos sociais, e eu sempre olho a internet como um lugar de muitas possibilidades, né? E pensando em propósito, eu olhei o BuzzFeed como um propósito de como eu posso construir uma nova internet, a gente quebrar a internet e construir de novo com esse público que é tão engajado, né? A gente tem milhões de acessos por mês, e como a gente pode conversar com essa nova geração e despolarizar, e pensar em conteúdos cocriados, em pautas cocriadas, em pensar em conteúdo pop. O BuzzFeed está em mais de 23 países, né? A central do BuzzFeed hoje fica em Nova York, e a gente troca muito com todos esses países para entender como a gente consegue construir conteúdo relevante por meio de listas, quiz, e como a gente consegue falar com a nova geração na internet e promover diálogo, que é tão importante, que a gente está perdendo tanto, né? Porque as pessoas não querem se aprofundar em nada, elas querem só ler realmente, né? Um conteúdo mais rápido. Então, como que a gente consegue fazer esse conteúdo ser eficiente de uma forma rápida e criar uma nova geração para a internet para que seja menos tóxica, né? E mais relevante. Então, desde outubro, a gente tem construído bastante diálogo e criando, né, alguns grupos de reflexão, chamando pessoas que mais interagem dentro do site para a gente poder, influenciadores também, para a gente poder entender como a gente pode criar essas pautas junto, né? E como a gente tem entendido muito isso, assim, o jornalismo também precisa se reinventar, porque não é mais sobre a gente sentar numa mesa ou fazer um Zoom com um editor, com um redator e definir o que vai ser pauta a partir da nossa lente. A gente tem que, mais uma vez, ouvir, observar e co-criar, né? Então, a gente tem feito isso, convidado os nossos leitores a participar de mesas com a gente, de rodas de conversa, para a gente entender. E não só Rio-São Paulo, né? Bahia, Manaus, Porto Alegre. A gente quer promover esses conteúdos também que furem bolhas, porque o conteúdo da internet também é muito eixo Rio-São Paulo, né? E tudo isso não promove uma conexão com propósito entre as pessoas, ela exclui, né? Então, a gente ainda tem conteúdo na internet muito excludente. E aí a gente tem trabalhado para isso nos próximos 2 anos, que é o meu contrato de 2 anos, né? Que eu pretendo ficar. Eu vou trabalhar para construir esse ambiente mais... Esse refresco, né? Nesse incêndio da internet, né? E que seja algo com conteúdo, com propósito mesmo. Muito legal, Vivi. Eu acho que é isso, é uma aula, né? E imagino que você deva aprender muito também, né? Convivendo com essa geração mais jovem, né? E colocando muito em prática medo. E faz parte. Por isso que eu falo, às vezes a gente se afasta um pouco, porque não é a nossa realidade, né? A gente vai ficando sério, a gente vai ficando velho, enfim. Mas eu acho que é muito importante, né? Que a gente esteja conectado, que a gente entenda outras formas de comunicação, de conexão, de trabalho. Então, assim, muito obrigada. Obrigada. Queria passar aqui pro Eduardo Becker, diretor de soluções integradas de negócios em conteúdo da Globo, responsável por alinhar e traduzir mensagens das marcas às narrativas de conteúdo. Para quem não conhece e para quem não é do mundo do marketing, se chama Branded Content. Antes, diretor de comercialização de mídias digitais, presidiu o Comitê de Veículos IAB, Interactive Advertising Bureau, e foi conselheiro do CONAR. Ele é marido da Isabela, pai do João e ciclista amador nas madrugadas, além de ser um cara incrível, gente boa, super divertido, e é o cara do BBB. Pronto, falei! Mas não sou Boninho, hein? Atenção, não sou Boninho. Não mandem os seus currículos pro Edu. Mas pode mandar campanha, né? Você aceita a campanha? Claro. Edu, eu vou deixar para você acho que você é o último, então tinha que ser bem desafiador aí pra gente não chover no meu olhado. Ficou bem fácil. Eu queria que você falasse um pouco do futuro do marketing, das tendências, né? A gente falou muito aqui já desse marketing que já mudou e de como as empresas, então, têm que trabalhar dentro desse novo cenário.
mas tem muita coisa, acho que ainda por vir, né? Muitas dessas tendências também ainda estão em construção, estão caminhando. Então, a gente falou aqui que o board tem essa missão, né, de olhar o longo prazo. Como é que você acha que as empresas têm que olhar para as suas marcas no longo prazo e como é que o marketing pode ajudar nesse processo? Bom, Mari, obrigado. É difícil falar depois de tanto speech incrível aqui, mas eu vou plagiar a Maria Laura, eu vou mudar a direção também, né? Falando de futuro de marketing, falar de marketing preditivo, inteligência artificial, reconhecimento facial. Fala! Não, fala! Eu adorei tudo isso, pode falar. Acho que esse vira um outro toque, a gente fazer um outro momento. Mas eu vou falar um pouquinho, de trazer um ponto do que vocês estão colocando, né? Acho que falar acho que tem alguns mundos, né, que estão convergindo e talvez o Covid tenha acelerado, né? A gente fala já de ESG há muito tempo, né? As marcas estão atentas. Assim, quando os fundos de investimento ficam atentos, é sinal que a coisa está séria, né? Então, assim, é importante as marcas estarem muito atentas a seus valores e o que ela empresta para a sociedade. Eu acho que, do ponto de vista de marketing, né, o que a gente tem visto cada vez mais, são essas duas frentes. Talvez elas sejam um movimento pendular, mas você vai muito para o extremo de tecnologia, dados, conhecimento do consumidor, jornada do consumidor, que muita gente já falou aqui hoje. E do outro lado, valores da marca, né, foco em diversidade, cocriação. E aí o desafio de tornar isso tudo, né, assim, porque não adianta ser, acho que foi a Leila que comentou, não adianta ser só uma campanha de marketing, né, não adianta ser um flight. A gente observa muito, né, a gente, assim como a Maria Laura, também a gente recebe muito briefing, e aí eu acho que as coisas se confundem, né, muito briefing como é que me ajuda a divulgar o meu propósito. Eu acho que se confunde um pouco, né, assim, propósito com o que é proposta de valor, com os valores da empresa e com o que é responsabilidade social, né, acho que assim, toda empresa foi fundada com um propósito, né? A Fernanda comentou, né, assim, entregar uma necessidade não atendida. Sempre um fundador que montou uma empresa, montou pensando nisso, atender alguém, né, senão não montava. E aquilo era um propósito. E talvez hoje, falar só deste propósito, a sociedade pede mais, né? O consumidor tem evoluído e gosta de saber, além daquele produto que lava mais branco, que é mais econômico, ou seja, o que for, o que mais ele faz para proteger a sociedade, para proteger o meio ambiente, ou um valor de marca que se soma ao dele, né? Que converge com os valores do consumidor. Eu acho que esse é um ponto de vista que a gente tem visto cada vez mais, né? As marcas, né, acho que a Leila também comentou lá nos anos 80, né, os stakeholders, né, os acionistas, os clientes e os funcionários, né? E hoje, claramente, você tem a sociedade, o meio ambiente, a cadeia de seus fornecedores, todos esses são stakeholders, né, da empresa. E você tem duas frentes nesse modelo, né? O consumidor, que vai consumir mais ou menos teu produto ou serviço com base no que o teu produto efetivamente entrega de benefício, junto com os valores, e acho que isso tudo gera um grande propósito de marca, né, como a Maria Laura comentou, ou da empresa, como também os talentos, né? Os talentos querem trabalhar em empresas hoje que são mais socialmente responsáveis, mais ativas, respeitando mais diversidade, tendo mais granularidade nos seus quadros, enfim. Eu acho que o board ele tem que estar muito atento a isso, porque, como já foi colocado, né, a Maria Laura falou que os executivos são avaliados no ano, mas a gente já sabe que são em quarter, né? Se o quarter não fechar, como é que você associa essas duas coisas, né? Tem que ser genuíno. E isso se reflete no marketing, né? Quando uma empresa vai para uma campanha ou vai para e é o que a gente faz, né? No meu caso aqui, de ações em conteúdo, né? Tem que estar alinhado, inclusive editorialmente, com aquilo que está sendo colocado, com os valores e os propósitos daquele conteúdo editorial também, né, para ser de verdade, para ser genuíno. Senão fica fake. E o consumidor claramente percebe isso, né? Ele sabe quando uma marca está falando aquilo de verdade e quando é muito marketing
da boca para fora, né? A coisa não acontece. E aí acho que o contexto faz toda a diferença, né? Como a gente estava discutindo aqui há pouco no BuzzFeed. O consumidor, ele tem que saber que aquela marca aliada àquele contexto, naquele ambiente que ele está convivendo, com aqueles valores que ele carrega desde que foi se construindo, aquilo tudo está alinhado. Porque se não estiver alinhado, a coisa não funciona. Isso tudo, voltando um pouquinho do que a gente falou, estou tentando ser rápido aqui porque o nosso tempo já estourou. Numa época, né, que os CMOs, o board, todo mundo também é muito cobrado por resultado e por dados, né? Então, fazer cada vez mais marketing com mais dados, com mais sensibilidade. Então, acho que a gente vai viver de futuro, né? Acho que a gente foi num momento da história da publicidade que era muita intuição. Talvez a gente tenha ido para um momento que é muito dado. E eu acho que o futuro ele vai ser mais sobre o equilíbrio entre intuição e dado, né? Porque, assim, é fundamental a intuição, mas a gente tem, talvez vocês conheçam aqui a Fábia, ela tem um trabalho fantástico, né, que chama-se Sintonia com a Sociedade. E essa sintonia com a sociedade é justamente perceber o início desses movimentos que a sociedade traz para que isso se traduza em melhores conteúdos, melhores campanhas, melhores relações das marcas com os consumidores. Acho que é um pouquinho sobre isso que a gente está falando aqui. O Edu, muito bom, mas assim, vai dar uma palhinha aí, porque esse case, por exemplo, do McDonald's, né, no BBB, que é muito legal, acho que tem a ver com essa questão, por exemplo, de omnichannel, de on and off, que eu acho que é uma dessas tendências aí do futuro do marketing, né? Então, você usar os dados para fazer ali no digital, mas você trazer isso também para o mundo real. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu sei que tem muita estratégia e muito know-how por trás disso. Assim, eu acho que não existe mais, ou não entra mais briefing, não entra mais campanha que não preveja, né, que você tenha publicidade no ambiente linear, seja TV aberta ou fechada, e seus desdobramentos no digital, seja ele qual for, né, seja numa página especial no G-Show, numa rede social, na rede social do talento. Então, assim, todo projeto que a gente desenvolve de conteúdo, a gente tenta percorrer ele de ponta a ponta, né? Desde da mídia mãe, vamos dizer assim, que vai trazer o grande buzz, até a entrega para o consumidor na hora que ele tiver consumido aquele indivíduo que ele gosta, né? Que no limite é de indivíduo para indivíduo. No caso do McDonald's, passou por isso, né? E aliás, McDonald's e todas as outras ações que a gente faz no BBB, por exemplo, né? Passa desde esta visão de capacidade de produção, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil por conta do Covid, né? Vocês imaginam o volume de protocolos que existem para poder entrar um produto dentro do Big Brother? Acho que nenhuma marca quer ser responsabilizada por levar o Covid para dentro da casa e acabar com o programa, então a gente tem um protocolo absurdo. Nesse caso de McDonald's, teve que efetivamente criar um restaurante lá dentro, né? Fazer um McDonald's lá dentro para poder criar os lanches e entregar na hora com todo o protocolo de segurança e acompanhando, né, nas redes sociais, muito minuto a minuto, né, instante a instante, tudo aquilo que a gente fazia. E é muito curioso, Vênia, porque a gente larga na TV aberta, você tem um tipo de comportamento, corta, vai para a TV fechada, você tem outro tipo de comportamento, e o pessoal acompanha isso até as 2, 3, 4 da manhã. Então, assim, tudo isso vira insumo para a gente realimentar aquilo que está acontecendo no programa naquele momento, realimentar a marca, né? A gente sabe, a gente já comemorou muito, né? Muitas ações que a gente faz e derrubam o site do anunciante, travam o iFood, enfim. Mas isso é ruim também, né? Porque se travou, você está perdendo venda. Então, dimensionar esse impacto é super importante. E a gente tem que ajudar também nossos anunciantes a dimensionar esse impacto, porque muitas vezes não é incomum, né? Numa hora que a gente fazendo uma ação e entra o QR Code, as pessoas, você tem milhões de acessos simultâneos e aí a publicidade fica ali comprometida se a gente não está muito bem estruturado com a tecnologia por trás. Isso aí, fantástico. Ô, Fê, depois você me ajuda aí que eu quero derrubar o site da KPMG, tá? A gente tem que fazer uma ação assim, desse estilo aí do Edu. Bora. Muito bom. Muito bom, gente. Nossa, adorei. Foi muito bom mesmo. Uma aula. Não sei se a Leila quer finalizar e fechar, fazer algum comentário. Leila, por favor. Não, só agradecer a todo mundo. Acho que no final a gente não se conhecia muito e foi muito afinado. Acho que eu anotei várias coisas, mas não vai dar tempo de comentar.
mas eu acho que é isso mesmo. O conselho tem que estar muito próximo e eu acho que uma das coisas mais importantes é consistência, autenticidade, propósito e valores. Isso tem que estar na cabeça de todos, do CMO, do CEO, do conselho, e atuando entre eles também em sintonia. Eu concordo, a Maria falou que muitas vezes ela entra numa empresa e percebe que não há sintonia. É totalmente verdadeiro. Esse é um desafio que a gente busca o tempo inteiro, de conseguir essa sintonia interna, o alinhamento interno, para que a gente possa evoluir. Mas foi muito boa a conversa, adorei, brigadão para todos. É isso aí, gente. Obrigada, muito obrigada. Até a próxima segunda na nossa sala WCD Board Talks. Obrigada, Valeu. gente, foi um prazer. Tchau, gente. Obrigado, Obrigada. pessoal. Foi ótimo. Obrigada, Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.